Marco, desculpe se a live não for sobre isso. Mesmo trabalhando com arte em um estúdio no qual estou relativamente satisfeita e no qual a minha perspectiva de futuro é bem previsível, mas às vezes me bate uma bad do tipo, é isso? A vida vai ser isso pro resto da minha vida? Como você fez uma mudança brusca de carreira recentemente, eu queria saber se tem algum conselho. Vamos precisar falar sobre morte. Vamos falar sobre morte agora, galera? Todo mundo? Me dá a mão aqui. Eu penso muito sobre isso. Mesmo assim. E eu sinto que se eu não tenho um propósito no meu trabalho, e eu falo isso de um privilégio absurdo, é preciso deixar claro isso, tá? Tô num privilégio muito absurdo de pensar desse jeito, tá? Não é todo mundo que tem esse privilégio. Mas deixa eu só explicar a minha versão e aí a gente volta. Se o meu trabalho não tem um propósito, é muito difícil de eu conseguir fazer ele. Eu tenho uma parada que também eu não consigo fazer coisas muito entediantes por longos períodos. Então, vai batendo ali 2 anos de trabalho fazendo a mesma coisa, meio que já começa a me dar uma coceirinha e de que eu preciso fazer outras coisas, eu preciso buscar novos ares, que não sei o quê. Eu sempre fui desse jeito, tá? E trabalhar com um propósito é uma delícia, mas não é pra todo mundo. Deixa eu explicar. Essa possibilidade de eu estar aqui agora e esse ser o meu trabalho, neste momento, é uma coisa que eu entendo que pouquíssimas pessoas vão conseguir, assim, sabe? Tipo, a maior parte das pessoas não vai conseguir um trabalho que ela vai se sentir completamente realizada, e é isso, pô, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu não acho que isso vai acontecer, assim, sabe? Tipo, e não é todo mundo que quer também. Eu acho que tem muitas pessoas que são super satisfeitas de, cara, só ter um trabalho e eu faço isso pro resto da minha vida e tá tudo bem. Um bom exemplo é o próprio Gus, né? A gente gravou um podcast com o Gus, já tá disponível pra todo mundo poder assistir. E o Gus fala isso, cara, eu continuaria no meu trabalho numa boa por muitos e muitos e muitos anos. É que eu tenho medo disso acabar. Então eu estudo porque eu tenho medo disso acabar. É uma outra visão, né? Aí no meu caso, se eu continuasse trabalhando no que eu tava trabalhando, eu ia ficar muito triste, assim. E eu ia perder o propósito da minha vida. Entende? Se eu ficasse só naquilo. E pra mim, não teria muito sentido viver, basicamente. Por quê? Eu gosto, eu sinto que a minha essência, e isso fica cada vez mais latente, é compartilhar, é conversar com pessoas, é tentar ajudar uma comunidade, é estar em comunidade. Essa é a minha essência. E, de novo, isso fica cada vez mais claro pra mim, cada ano que passa. Que meio que eu sempre fui desse jeito e isso fica mais realçado, né, quando você fica mais experiente. Na minha visão, assim, isso fica cada vez mais claro. Então, eu sinto que agora, talvez nesse momento, eu consigo fazer isso por mais tempo, eu consigo fazer isso por longos períodos, sem ficar mentalmente desgastado, né? E tem uma outra questão também, que é sobre... E aí, tem a ver com o que eu falei sobre pensar na morte, eu penso com muita frequência na morte, que é um pouco sobre você pensar no seu legado. Eu penso no meu legado de alguma forma, assim, sabe? Não no sentido muito egocêntrico nem nada assim, mas eu penso de tipo... Como que as pessoas se lembrariam de mim se alguma coisa acontecer? Eu penso bastante nisso, assim, sabe? Eu particularmente vejo o propósito e até, de certa forma, o meu legado, o que eu tenho pra deixar aí pro mundo, é tentar ajudar outras pessoas, assim, sabe? É me conectar com outras pessoas, de certa forma. Eu consigo visualizar isso. E se eu não estiver fazendo isso, eu não vou estar feliz, eu acho. Sabe? Eu não vou estar me sentindo realizado. Profissionalmente mesmo. Porque chega um momento ali da vida que a realização profissional não é mais financeira. Não é a grana, sabe? A realização profissional é você poder produzir os seus projetos pessoais. A realização profissional é você estar envolvido com outras pessoas. É você se conectar mesmo. Que é tudo isso que eu tô falando, né? Então, essa é uma coisa que eu vejo que acontece com vários amigos também, sabe? Tipo, pessoas que já trabalharam por muitos e muitos anos com as mesmas coisas e elas começam a ressignificar a vida, sabe? Tipo, no começo ali, dos 20 aos 30, a gente tá muito engajado em fazer dar certo, em guardar dinheiro, em
às vezes já com o propósito de, sei lá, ter uma casa, ter algum bem. Mas passando ali dos 30, a gente começa a entrar nessa mentalidade de, cara, o que vai ser a minha vida, né? Pra onde que eu tô indo? O que eu vou fazer? Qual que vai ser meu legado? Como que as pessoas vão lembrar de mim? A vida começa a ter um outro significado, sabe? Tipo, como que a minha família vai se lembrar de mim de alguma forma? E aí isso me pega muito, assim, sabe? Mas enfim, essa realização pessoal, eu agora, falando bem sério, tá? Eu não acho que essa realização precisa vir do trabalho. E ela nem deveria depender do seu trabalho. O seu trabalho é a venda da sua mão de obra, a venda da sua força de trabalho ali, é pra você conseguir se sustentar nesse sistema, certo? Você vai gerar dinheiro pra muitas pessoas e essas pessoas vão te pagar uma grana bem menor do que você gerou, você vai se sustentar e beleza. No seu tempo livre, se você tiver a opção, você vai conseguir produzir coisas pessoais, projetos pessoais, que aí você pode ter a sua voz de alguma forma, você vai se realizar um pouco mais, de certa forma, sabe? Mas eu não acho que essa felicidade tem que vir do seu trabalho. Ela não deveria, a expectativa não deveria estar no seu trabalho, de certa forma, entendeu? Se você tem a possibilidade de tornar esse hobby ou esse seu projeto pessoal no seu trabalho, espero que não aconteça comigo, mas pode acontecer de você perder um pouco o brilho também. Eu não sei se fez sentido o que eu tô falando. Nenhum trabalho é ruim, ruim é ter que trabalhar. Exatamente. Eu não consigo ter essa mentalidade que alguns japoneses têm, que você já comentou em alguns vídeos, de ficar na mesma empresa durante 40 anos. Eu não consigo pensar desse jeito, cara. Eu não consigo pensar que eu vou passar a minha vida inteira doando as minhas horas para uma empresa gerar lucro para pouquíssimas pessoas, que não sou eu, no caso. Eu não consigo entrar nessa mentalidade, cara. Pra mim sabe, tipo, nossa, eu vou ser feliz se eu trabalhar 40 anos nessa empresa. Eu não consigo pensar dessa forma, mano. Então, tem gente que nem o Pedro ali, o Pedro gosta de uma rotina. Eu entendo total. Mas se eu começo a me sentir meio estagnado, vem aquela coceira que eu falei pra vocês. Eu quero fazer coisa diferente, eu quero tentar. Eu não consigo, cara. Eu não consigo fazer a mesma coisa por muito tempo. De verdade, assim. Não sei se eu fui claro, pessoal. Não sei nem se ajuda de alguma forma. Viciados em transformar hobby em trabalho. Então, e aí eu sempre vejo a galera que faz isso, transforma o hobby em trabalho e perde o brilho. Entende? É difícil. Aproveitem agora porque o Marco pode não estar aqui no futuro. Eu não estarei aqui no futuro, na verdade, né? Eu não estarei aqui no futuro. Eu não sei qual é o futuro que você tá falando, mas em algum momento eu não estarei mais aqui, né? Então aproveite. Eu acho que você tem que entender qual é o seu perfil, assim, sabe? De tipo, você é a pessoa que você não gosta de estabilidade ou você gosta de estabilidade? Se você gostar de estabilidade, transforma o seu tempo livre em hobby, em produzir coisa pra você, pra sua comunidade, pra quem você gosta. Se você não gosta de estabilidade, tenta transformar o teu hobby no teu trabalho. E é maluquice demais. Mas é difícil. Eu sinto que, eu já falei várias vezes, né? Essa questão de ficar estagnado no trabalho me faz estagnar também como artista. Então eu senti que nesses últimos 2 anos que eu tava trabalhando pra mesma empresa, eu não sinto que eu evoluí muito, não. Artisticamente falando. Eu não evoluí muito. Pelo contrário. Eu fiquei fazendo a mesma coisa, eu acho que eu regredi um pouco. E isso me mata, cara. Eu sinto que eu perdi algumas habilidades. Eu tenho que resgatar agora, entendeu? É difícil pensar assim. Eu ganhei novas habilidades, mas não sei se era a habilidade que eu queria ter ganhado. Entendeu? Isso é uma habilidade muito legal, assim, sabe? Tipo assim, meu sonho é uma habilidade... Enfim, não quero ficar reclamando também, né? Não vou cuspir no prato que eu comi. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Se o trabalho fosse bom, ninguém te pagaria pra fazer. Então, nossa, eu aprendi a fazer planilha, galera. Ai, que legal, meu. Porra. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.